Belo pra mim ver criança brincar, ouvir mil canções numa concha de mar. É chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Olá, tudo bem? Esse material que nós estamos produzindo e que você está vendo, ele é direcionado especificamente à nossa página, ao nosso canal Espiritualizando com José Ailson Oliveira no YouTube. Lá você pode encontrar a nossa playlist, pode encontrar muitas postagens desse tipo, né? Você que gosta de se interessa por temas espirituais, espiritualizantes, né? Então, visita o nosso canal Espiritualizando com José Ailson Oliveira no YouTube e você vai encontrar, talvez, conteúdos que lhe interessem. Hoje nós estamos levantando uma questão bastante interessante para os cristãos, mas não apenas para os cristãos, para todas as pessoas que se interessam com temas sociais de vulto, né? Então, nós queremos levantar essa questão. A questão é: Jesus seria a favor da pena de morte? Jesus seria a favor da pena de morte? Eis a questão. Uma questão bastante polêmica, controversa, né? Que gera muitas discussões no meio cristão, mas nós achamos por bem ser mais um a levantar, mais um cristão, porque nós somos cristãos, ser mais um a fazermos parte do grupo daqueles que levantam essa questão sem medo, né? Sem dogma, sem mistério, sem querer ocultar nada. E nós nos preocupamos muito com a nossa condição de cristãos também, e por isso buscamos refletir a respeito da questão. Jesus seria a favor ou contra a pena de morte? Jesus nunca se pronunciou a esse respeito. Sim, como não? Jesus era um seguidor da lei de Moisés. Profundo conhecedor da lei de Moisés. E nós vamos encontrar na lei de Moisés uma imitação da pena de talião, do Código de Hammurabi, onde, para dar ao povo hebreu a feição de nação, juntamente com a terra prometida, Moisés estabelece códigos civis, legais, e entre eles está a pena de morte. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, que não era originalmente uma lei de Moisés, mas que ele copiou de outros legisladores. Jesus conhecia e viveu no tempo dele no meio dessa lei. Só que Jesus não era a favor dessa lei. Essa lei
a pena de talião, a lei de retorno, essa consequência natural das leis divinas não se põe em questão. Jesus não põe em questão. Não ponha em questão porque tudo que nos acontece é resultado dos nossos atos. Nós vamos receber com certeza de volta, nós acreditamos nisso, tudo aquilo de mal ou de bom que nós fizermos, porque Deus é justo. É por uma consequência racional, científica, lógica, para quem acredita em Deus. Deus é justo. Deus é a justiça no seu maior grau. Então, tudo aquilo que nós fizermos de errado vai repercutir em nós. Tudo aquilo que nós fizermos de bom vai repercutir em nós. Ah, mas tem tanta gente que faz tanta coisa de errado nesta vida, não acontece nada. Tem tanta gente que vive fazendo bem, não recebe nada, só recebe o mal. Bom, isso aí é outra questão. Esse olhar que nós temos e esse julgamento que nós fazemos, que não se deve fazer, julgar, analisar sim, julgar não, ele decorre, esse julgamento e essa análise decorrem da estreiteza da nossa visão. Nós consideramos que Deus fez o homem para viver essa existência, para nascer, para morrer e para voltar ao pó. Como se isso aqui fosse o homem. Não. Deus fez espíritos. Antes de fazer corpos, Deus fez espíritos. Aliás, o corpo é até uma contribuição de outros corpos. O corpo do meu pai com o corpo da minha mãe deram origem a esse corpo. A minha essência, sim, é da Gênese divina, é do meu Pai eterno. Então, a justiça de Deus, ela não se aplica a esse momento em que nós estamos vivendo na carne. Ela continua a ser aplicada e é aplicável a toda a nossa existência. Então, levando por esse caminho, nós vamos entender que há, sim, uma pena de talião espiritual. Mão por mão, pé por pé, dente por dente, olho por olho. Aquilo que nós fazemos os outros sofrerem, um dia nós sofreremos. Disso não temos dúvida. Aquilo de bom que nós semearmos, um dia colheremos. Se não for nesta vida, será no mundo espiritual, ou será quando aqui voltarmos, para quem acredita na reencarnação, e assim por diante. Agora, Jesus não aprovava a pena de morte, a justiça capital, a pena capital exercida pelo julgamento do homem. Jesus não aprovava. Jesus não apoiava a pena de morte. Como nós podemos comprovar isso? Todo o ensinamento do mestre, ele é assentado no amor, no perdão e na misericórdia. 7 vezes, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes ou 70 vezes, 7 vezes, como existem algumas interpretações. Quem é a favor da vida, quem é a favor da misericórdia e do perdão, não estenderia o perdão a 70 vezes ou a 70 vezes, 7 vezes. Diria, não, Moisés está certo, é isso mesmo, é 7 vezes, e já está bom demais. E aí, o bandido tem mesmo é que, o criminoso, o assassino tem mesmo é que ser morto. Ele nunca disse isso. Procuremos em todos os evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nós não encontraremos nenhuma afirmação nesse sentido, que teria saído da boca dele ou do pensamento dele. Pelo contrário, nós vamos encontrar o inverso. Iremos encontrar o inverso. Como naquele momento, por exemplo, muito emblemático, que mostra a sua oposição à pena capital. Quando um grupo de homens armados de pedras, colocando uma adúltera no centro
do círculo que se forma, e o adultério era considerado um pecado e um ato infracional gravíssimo na comunidade hebraica, entre os hebreus, entre os judeus, entre o povo judeu. O que é que acontece? Outro legislador teria dito: dilapida, mata agora, mata pedradas. É pior, não é uma injeção letal dada num braço, sem anestesia, não é um choque para morrer na hora, era pedradas. A pessoa havia várias condenações à morte, como a própria crucificação, da qual o mestre e outros e tantos outros foram vítimas, porque Jesus não foi o único a ser crucificado, não é? A crucificação era um tipo de pena de morte, não é? Jesus foi vítima da pena de morte. E naquele momento em que aquela mulher adúltera está ali, os homens loucos para mostrarem-se zelosos da lei de Moisés, instigam, né? Cutucam Jesus Cristo. E aí, o que é que o Senhor diz? O que é que o Senhor diz? Moisés disse que se deve dilapidar, ela foi pega em adultério. O que é que se deve fazer? Se Jesus fosse a favor da pena de morte, naquele momento ele teria dito: cumpra-se a lei de Moisés. Ele atira a primeira pedra, aquele de vós que estivesse em pecado. E nesse momento ele dá uma prova cabal de que ele é contra a pena de morte. E ainda atende, no último momento, ainda atende ao pedido de um criminoso que do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo, não lembro muito bem, ele pede para que ele o leve com ele. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo. Ele nunca foi a favor. Não há nenhum embasamento legal. O crente dos nossos dias vive confuso e embaraçado num cipoal de leis que ele traçou para ele mesmo, buscando enroscar-se no Antigo Testamento e esquecido da boa nova do Cristo de Deus. É no Antigo Testamento que o cristão de hoje muitas vezes bebe para dizer que a Bíblia aprova a pena de morte. Mas se ele é cristão, ele deveria se apoiar no que Jesus deixou de ensinamento e não no que os profetas antigos ou que Moisés deixou para justificar a sua vontade de ver o seu irmão ser morto. Sim, porque não adianta correr. Toda criatura, todo ser vivente, todo ser que respira, todo ser que voa, todo ser que rasteja, é obra de Deus, a não ser que haja outro Deus. Mas se há um Deus único e verdadeiro, toda criatura é filha de Deus, é criação de Deus, e é nosso irmão e nossa irmã. Então não adianta dizer: é um monstro que tem que ser morto. Não é monstro não, é gente. Porque monstro é monstro e gente é gente. E até os monstros são criaturas de Deus. E ele diz: não é aconselhável pegar o pão do céu e atirar para os cães. E aquela mulher humilde diz: mas os cães têm direito de comer as migalhas que caem das mãos de seu senhor. Jesus nunca se disse a favor da pena de morte, sempre se mostrou contrário. E se nós somos cristãos e nós buscamos seguir, na medida do possível, aos ensinamentos do Rabi da Galileia, nós precisamos assumir a nossa condição de cristãos.
a qual lei nós seguimos? A lei de Moisés, que patrocinava a pena de morte? Ou a lei de Jesus, que patrocina a misericórdia, o perdão e a vida e que nunca foi a favor da pena de morte? Muita paz e até qualquer hora.